Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui com vocês e hoje eu vim falar sobre um tema bem legal, é algo que eu sempre ensino aqui no consultório para as pessoas. Então eu escolhi esse tema por um motivo que é o seguinte: quando a gente aprende a desapegar, a gente vai muito mais longe. Então quando a gente insiste, a gente fica preso. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu tentei fazer o vídeo lá da minha página Cristina Long Terapia e tentei compartilhar, mas agora eu tô vendo que não daria, né? Se eu tivesse fazendo lá, acredito eu. Mas depois eu testo, tá? Mas sejam bem-vindos. Então, gente, vamos falar desse tema, que é um tema muito legal, é um tema que é muito importante. Eu falei até, inclusive, numa live anterior aí, que foi algo que eu aprendi muito profundamente, a parar de querer escolher as coisas. Quando a gente para de escolher, a gente começa a vivenciar o momento presente. Então, quando eu escolho, geralmente quando eu escolho demais, a tendência é eu tentar controlar. E se eu tento controlar, eu estou apegada à forma com que eu acho que deve acontecer aquilo que eu desejo. Entenderam? Deixa antes de continuar, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Porque outro dia alguém falou que estava baixo, apesar que eu mesma... Boa noite, Sati. Eu mesma ouvi o vídeo depois pelo Facebook, que fica aí no mural, né? E tava bom, mas enfim, estão me ouvindo, né, gente? Se ninguém falou nada é porque estão me ouvindo, espero. Deixa eu ver se alguém responde. Estão me ouvindo, gente? Só escrevam aí sim, tô ok. Só para eu saber, ter certeza que eu posso continuar. Perfeito. Obrigada, Rebeca. Saudades. Quanto tempo, né? Bom, vamos lá, gente. Então, eu estava explicando para vocês o seguinte. Quando eu entendo que eu não devo segurar as coisas, que eu não devo forçar, obrigada, gente. Quando eu entendo que as coisas elas devem acontecer naturalmente, e se a gente observar na natureza, as coisas acontecem normalmente sem nenhum esforço gigantesco, sem algo forçado. Quando eu observo isso, eu começo a entender que o que tiver que ser, vai ser. Tá? Eu não estou falando que vocês não têm que desejar as coisas, não é isso. Eu só estou falando que nós precisamos desejar as coisas que são mais importantes e não as coisas que nós temos apego, tá? Então, quando a gente tem apego, a gente, de um modo bem egoísta, a gente quer que certas pessoas, certas situações aconteçam exatamente do jeito que eu imaginei, certo? Todo mundo teve isso ou tem isso em algum momento da vida. Quando eu solto, eu deixo aquilo ir no ritmo natural. Então, pra gente desapegar, pra gente soltar, a gente tem que se fazer algumas perguntas. E existem algumas perguntas que são essenciais para soltar, tá? E inclusive, essas perguntas fazem a gente pensar na nossa vida. Então, a live de hoje é para isso, pra gente pensar na nossa vida, pra gente desapegar de algumas coisas que a gente acredita ou acreditou que são essenciais, mas que na verdade não são, tá? Então, quando a gente insiste em algo, a gente tem muito esforço para fazer aquilo permanecer na vida. Então, vou dar um exemplo financeiro, tá? Um exemplo bem prático que provavelmente vocês vão se ver esse exemplo. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela encasqueta, ela bota na cabeça dela que ela quer um determinado carro. E aí, ela não percebe que, na verdade, ela precisa de um carro, mas não exatamente aquele determinado carro. Então, o que a pessoa faz? Ela usa um esforço descomunal para ter aquilo que ela deseja. Isso significa que ela mete os pés pelas mãos, ela faz dívida, ela se atola em pagamentos para poder ali no fim do mês resolver aquilo que tem que resolver. Quando, né, a pessoa, por uma insistência desorganizada, por ela não olhar aquilo,
ela poderia estar muito mais leve em relação ao que ela precisa de verdade versus o que ela quer. Então, esse exemplo do carro, a gente pode usar na própria vida, em todos os aspectos. Então, olhem para a vida de vocês e observem assim, o que eu tenho hoje na minha vida, eu preciso de verdade ou eu acho que eu preciso? Vou dar um exemplo babaca, mas que faz muito sentido também. Às vezes a gente tem no armário muitas coisas que a gente não precisa, mas que a gente acha que precisa. Então, vou dar um exemplo até meu, que um dia eu me dei conta disso, e aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, pra que isso? No meu banheiro, eu tenho um armário, e nesse armário eu guardo produtos de beleza, tem bastante coisa lá. Hoje não tem mais tantas, tem pouquinhas porque eu reduzi muito, justamente quando eu passei por esse processo. Um dia eu olhei para aquilo, e eu descobri que eu tinha muitos cremes disso, creme daquilo, creme do corpo, creme pro cabelo, e isso e aquilo outro. E eu constantemente ainda comprava, adquiria esses produtos. Quando eu me dei conta que na verdade eu só precisava de um daquele por vez, eu decidi, e olha que interessante, eu decidi que eu não ia comprar mais até tudo acabar. Gente, isso já faz uns 2 anos, ainda eu tenho um monte. Só que eu tô agora fazendo um exercício de não me livrar, né? Mas assim, de usar com muita consciência tudo a ponto de ter bem claro na minha mente que quando aquilo acabar, eu vou comprar um do que eu preciso. Eu não preciso ter 10 cremes ao mesmo tempo para a mesma coisa. Eu posso ter cremes diferentes para coisas diferentes. Então, pegando esse exemplo, né, do armário, a gente solta aquela ideia de que eu preciso, né, aquilo específico. E eu volto para aquela ideia inicial de que o que realmente eu preciso é algo simples, é algo que realmente vai me dar muito menos trabalho, vai me trazer mais consciência. Então, consciência em todos os sentidos, tá, gente? Então, quando a gente está apegado a uma ideia, a gente se decepciona, porque principalmente quando a gente lida com pessoas, então eu sei lá, boto na cabeça que algum amigo tem que fazer a coisa X comigo, ou tem que falar tal coisa pra mim, ou tem que participar de algo. Quando aquela pessoa não faz aquilo, a tendência é você se decepcionar, certo? Existe uma frase que diz assim, sem expectativas, sem decepções, né? Sem expectativa, sem decepção. Então, o que acontece? Quando eu não tenho essa expectativa de que aquilo aconteça como eu quero, eu já não fico esperando e nem botando força, forçando a barra para que aquilo aconteça. E é tão legal que quando a gente para de forçar a barra na vida, em todos os aspectos, financeiramente, emocionalmente com pessoas, até profissionalmente, vocês vão perceber que vocês vão ter mais tempo para fazer o que é essencial, fazer aquilo que realmente é importante. Entende, gente? Então, por exemplo, se a gente pega a metáfora de um armário, será que eu preciso de tudo aquilo? E eu não percebo, talvez, que achar que eu preciso de tudo aquilo faz eu precisar de um armário muito maior, faz eu precisar de mais organização, faz eu precisar de coisas que normalmente se eu tivesse menos, ou melhor, se eu forçasse menos a barra e comprasse menos, eu não teria esse problema. Então, isso é só uma metáfora, né? Mas na vida da gente é assim também, com pessoas. Então, quando, por exemplo, a gente tem uma pessoa onde eu estou mal resolvida com ela. Então, vamos pegar o exemplo aí de vocês que tem algum que tem aí um problema. Então, eu espero e interpreto e gostaria e desejo, né? A pessoa geralmente pensa assim, que aquela pessoa venha pra mim do jeito que eu imaginei, fale aquilo que eu acho que ela deveria falar e faça aquilo que eu acho que ela deveria fazer. Então esse apego faz o quê?
eu tenho uma expectativa falsa, aí a pessoa faz diferente daquilo. Isso é muito comum, gente, em família. Eu vejo muitas pessoas falando disso aqui no consultório. E principalmente homem e mulher, né? Você fica esperando ali naquela expectativa que o outro lembre, faça, compreenda, ajude. Então nessa expectativa vai sempre haver uma decepção, e quando existe uma decepção, eu estou usando a minha energia de uma forma que me descompensa. Então aí a pessoa fica chateada, a pessoa fica indignada, a pessoa fica às vezes até sem fome. Tem gente que chega ao extremo de fisiologicamente sentir algo de tão forte que é aquela decepção. Então, quando a gente se decepciona, a gente está simplesmente esperando que aconteça da forma com que eu acho que tem que acontecer. Então, soltem, tá, gente? Espero que vocês estejam entendendo, acredito que sim, tá todo mundo em silêncio. Mas, ó, sintam-se à vontade aí para fazer as perguntas, darem os exemplos de vocês. Isso é bem legal, enriquece aqui a nossa live. E, por favor, se vocês puderem compartilhar, eu super agradeço, para que outras pessoas também conheçam a nossa live, participem também, possam ter a oportunidade, principalmente pessoas do interior, pessoas longe, né? As pessoas têm me falado muito isso, Cris, que bacana, tô aprendendo e eu jamais teria a possibilidade de ir até você, então é meu presente para vocês todos. Então, gente, para que eu desapegue da forma correta, quer dizer, a correta é muito relativa, né? Mas assim, de uma forma simples, eu vou precisar fazer um papel, tá? E o papel é o seguinte, um papel de uma pessoa organizada emocionalmente, ou bem-sucedida emocionalmente, ou evoluída, tá? Eu pus entre aspas pra gente entender o seguinte, o que é uma pessoa evoluída nesse aspecto? Uma pessoa desapegada. É uma pessoa que já entende que ela não precisa forçar a barra. Eu disse pra vocês que eu passei por esse processo meio que recente, assim, de uns 3 anos pra cá, e foi tão interessante, né, porque as lições, elas vêm muito forte, e aí quando eu olho pra trás, assim, tudo que eu forcei a barra, e aconteceu, foi muito custoso em termos emocionais e em outros termos também. Quando eu entendi que eu não precisava forçar a barra de nada, as coisas começaram a fluir. Olha que interessante. E aí, quando as coisas começaram a fluir, a gente percebe, eu percebi, né, que ficou tudo muito mais fácil. Mais do que eu tinha imaginado. Agora, o apego em querer que acontecesse da forma que eu acho que tinha que ser, é um apego ruim. E eu vou contar uma coisa pra vocês que tá acontecendo na vida de muita gente tá falando sobre isso, muita gente tá vivenciando isso, e se você não tá vivenciando isso, você tem coisas e pessoas do lado vivenciando, não coisas, né, desculpa, pessoas do lado vivenciando essa situação, que é a seguinte, vocês repararam que nós estamos numa mudança de fase da Terra, né? Como eu falo da Terra, assim, como um todo, a Terra inteira, todos os países estão passando por uma mudança muito rápida, que é a seguinte, hoje em dia as coisas estão andando tão rápidas que muitas coisas que a gente precisava antes, que a gente conhecia, por causa da tecnologia que está extremamente avançada, essas coisas ficaram obsoletas, elas não precisam mais existir tanto quanto eram, elas existem num nível muito fraco, muito raso, muito menor, muito mesmo, infinitamente menor. E aí o que acontece com as pessoas? As pessoas, muitas delas não, com o apego, né, pegando o nosso tema, elas não soltam. E aí quando elas não soltam, elas estão acreditando que se elas soltarem, elas vão perder. Ou seja, elas estão com muito medo de perder muitas coisas, inclusive financeiramente falando, profissionalmente falando. Mas elas só não enxergaram que a gente está passando por uma grande transformação. Então ontem um amigo meu, num grupo que eu participo, ele deu até uma lista lá, ele passou lá uma lista de... eu já tinha visto essa lista de outra forma, em outro lugar que eu não me lembro, mas ele passou uma lista de um jornal onde ele mostrou, se eu não me engano, eu vou chutar, tá, o número, mas 50 profissões que não vão mais existir nos próximos 5 anos.
50. E aí ele perguntou assim, vocês concordam? E a maioria do pessoal lá do grupo respondeu, olha, eu acho que não é nem 5 anos, é 2 anos. E, olha só, quando a pessoa ela tá enxergando só essa parte, qual é a tendência? Ela ficar com medo e apegada. Aí, eu vi um outro artigo, isso num outro momento, já tinha visto antes, onde existe já, se vocês procurarem na internet, uma lista de novas profissões que não existiam há 5 anos atrás. E a maioria está ligada à internet. Então, hoje em dia, precisa-se nas empresas de funções que não existiam, tá? Então, o que na verdade está acontecendo? Só uma transformação. Então, se você enxerga isso como exemplo, você solta aqui e pega aqui. Agora, as pessoas que chegam muitas vezes, e na maioria das vezes são empresários, percebendo que tá acabando o que eles têm, o que eles tinham, ou seja, os clientes... Ai, desculpa, eu balancei aqui. Os clientes não estão vindo mais do jeito que vinham, as coisas não estão acontecendo mais do jeito que acontecia, e o desespero dessas pessoas, o apego, faz com que elas desesperadamente façam o quê? Segurem. Então elas se apegam. E aí o que acontece? Elas estão forçando, e nessa atitude forçada, elas não passam para o próximo estágio, elas não evoluem. Entenderam, gente? Então é bem interessante a gente observar isso. E em relacionamento, isso também está acontecendo, muitas vezes. Então, por exemplo, quando a pessoa, ela percebe que ela hoje é diferente, talvez isso aconteça com muitos de vocês, você percebe que você já está diferente, pensa diferente, suas ideias são outras, mas você ainda está apegado a todas as circunstâncias e pessoas do passado. Então, qual é a tendência? Você se decepcionar o tempo todo, ao invés de você simplesmente enxergar que aquele grupo, aquelas pessoas à minha volta, ela já... Eu evoluí, eu estou num outro patamar. Não significa que eu sou superior e elas inferiores, mas que neste momento eu preciso olhar para isso e entender que eu preciso soltar. Se eu solto, o que acontece? Eu consigo ir muito mais rápido. E se eu vou mais rápido, eu consigo ajudar lá na frente muito mais gente. Entenderam, gente? É muito... Boa noite, gente. Boa noite, Maria. É muito interessante essa ideia. Então, o apego, ele significa, resumindo, que eu desejo que aconteça da minha forma, que é a forma que eu conheço, a forma que eu entendo, a forma que existe na minha concepção. Quando eu solto, eu vou para um outro patamar. E se eu vou para um outro patamar, o que acontece? Abre-se assim um portal, né? Não um portal, abre-se um mundo de possibilidades novas. E quando essas possibilidades novas começam a se apresentar e você sem apego começa a vivenciá-las, principalmente estando muito ali no momento presente, a sua vida começa a acontecer muito mais rápido, porque daí você não tem aquele apego de achar que deveria acontecer de uma determinada forma. Então, gente, tem muitas pessoas que já sabem que certas coisas acabaram, mas elas insistem, por quê? Por medo. Então, eu falei pra vocês que a gente ia passar hoje aqui por um processo de olhar para esses medos, né? Olhar para esses apegos. Então, parem para pensar aí, você agora que tá me ouvindo, o que eu tô apegado, e que ainda eu não percebi até agora, que eu não deveria mais estar apegado, né? Eu tenho que ir para um próximo estágio. E esse próximo estágio significa que eu tenho que necessariamente estar disponível num outro patamar, num outro momento, soltando aqui para pegar aqui. Entende, gente? Então, é muito interessante quando a gente observa desse ângulo. Quando a gente observa do ângulo de que, na verdade, é só uma transformação. O desapego é uma transformação. Quando eu desapego, eu tô transformando a minha ideia de que eu precisava ser daquele jeito e eu aceito a ideia de que ok do jeito que está sendo.
Então, quando eu desapego, por exemplo, da ideia de que alguém deveria mudar, de que alguém tá errado, alguém próximo, né? Às vezes, pessoas muito próximas, quando eu desapego dessa ideia de que a pessoa tá errada e eu olho para isso por um outro ângulo, esse desapego, essa falta de expectativa faz a gente evoluir muito. E aí você vai muito mais rápido. Por quê? Porque aí você entende que o outro é o outro, você deixa o outro no sentido de que você segue sem desejar que o outro também siga no seu patamar. Mas, muitas vezes você pode só ter certeza que a pessoa que está do seu lado, ela tá num patamar menor, ok, não tem nenhum problema, não precisamos desprezar essas pessoas, nem deixar essas pessoas para lá, mas eu faço o que com isso? Eu só aceito. Aí a gente entra naquele modo gratidão, onde a partir do momento que eu aceitei, eu não tenho mais um problema com aquilo. E aí vocês vão evoluir muito. Deixa eu ver o que a Graziella falou aqui. Que assunto incrível, sério, precisamos muito disso, mas se desapegar do passado ou erros. Então, olha só, dos erros, né? O que é um apego ao erro? É uma consciência errada em relação ao como eu me vejo em relação ao erro. Então, o fato em si que aconteceu, e não é disso que eu tô falando, se ele foi certo ou errado realmente, é um fato. Agora, quando eu estou presa, pegando aí o gancho da Graziella, quando eu estou presa, eu estou acreditando que não deveria ter sido daquela forma, que deveria ser diferente e que para isso eu tenho que consertar de uma forma X, o apego de novo. E aí você tá o quê? Presa. Então, a melhor forma de olhar para um erro no passado é com consciência. Essa consciência onde eu, do fundo do meu coração, eu olho, eu entendo que eu fiz o meu melhor, eu entendo que eu fiz o que eu pude, eu entendo que eu não entendia e que por isso eu muitas vezes meti os pés pelas mãos. Muitas vezes a gente entende que a gente estava chateada, nervosa, ou enfim, não que isso justifique os erros, tá, gente? Mas a gente precisa compreender com muito carinho o que realmente aconteceu. E aí você olha para o que realmente aconteceu, como você lidou com isso e solta. E se foi um erro, vamos chamar assim de erro grotesco lá, né, num passado onde você hoje você se arrepende, então eu vou dizer uma coisa para vocês: o arrependimento é consciência, é uma consciência boa, porque a partir do momento que a pessoa se arrepende, ela decide não fazer mais igual nunca mais. E ela vai se esforçar ao máximo para aquilo não acontecer. Então a lição está aprendida, é a melhor lição. Agora, quando a pessoa ela não se arrepende, ela não enxerga, ela finge que algo não aconteceu, ela na verdade ela não entendeu de verdade. Entende, gente? Então, a gente precisa olhar sempre por esse ângulo. Como se eu estivesse olhando por fora, olhando aquilo que aconteceu, né? Como se eu olhasse realmente de longe. E eu interpreto isso. Como eu interpreto? Com a consciência que eu tenho hoje. Mas eu falei até numa live passada que a culpa é o quê? A culpa é quando você interpreta com a consciência que você tem hoje algo do passado, no sentido de achar, por exemplo, que não perceber que você está se julgando porque hoje você faria diferente. Quando você entende que se você estivesse de volta naquele tempo que algo aconteceu, com aquela consciência que você tinha, com às vezes menos recursos, em outra situação, você não se julgaria mais tão forte como você está se julgando hoje. Então, a gente liberta, né? Gente, é impossível um velhinho, uma velhinha não muito boa, se a gente pegar aqueles velhinhos porretas, sabe, legais da vida, que a gente vê por aí, se vocês tiverem uma oportunidade de conversar com uma pessoa bem mais velha, você vai ver que elas, mesmo muito felizes ali, elas têm consciência dos erros. E elas sabem que faz parte. Isso é a tal da sabedoria que vem com a idade, né? A sabedoria de saber olhar para isso e não ficar paralisado. Quando a pessoa fica paralisada, ela tem uma consciência errada de que alguém vai ter que vir cuidar dela, libertar, redimir.
Então, se você se encontra parado na sua vida, se você se encontra preso na sua vida, se você se encontra com uma sensação de estar amarrado, é porque você tá com essa consciência de que alguém vai vir te perdoar, alguém vai te dar o aval para você ser o que você quer, alguém vai te dar a permissão para ser finalmente o que você quer. E isso não existe dessa forma. E aí a pessoa fica presa. Então tem um caso de alguém aí que tá preso, gente? Oi, Alexandre, Grazi, deixa eu ver todo mundo. Renata, quanta gente, a Hélice, Mara, Sátia, Adriana, né? A Rosilene. Então, gente, inclusive os erros que a gente comete, eu vejo os erros como profundos professores. Quando eu erro, sinceramente, quando eu falo assim pra mim, falei o que eu não deveria, ou fiz o que eu não deveria, ou eu poderia ter feito melhor. O que eu faço com isso? Eu simplesmente aprendo. E aí eu solto, né? Então, muitas vezes, até numa questão, sei lá, por exemplo, a pessoa faz um erro até financeiro, muitas vezes. Em vez da pessoa se culpar, ela tem que compreender o que ela fez. Aí, da próxima vez, não faz mais. Fez um erro com alguém. Tenta consertar. Se não puder consertar, paciência. Mas aí, da próxima vez, vai tomar cuidado para não fazer o mesmo erro com outra pessoa. Entenderam, gente? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta mais aqui. O Cleverson tá falando assim: nossa, que visão magnífica. Isso traz uma tranquilidade, a consciência de que somos muitas vezes duros demais com nós mesmos. Perfeito, Cleverson. Quando a gente é muito duro com a gente tá querendo se punir, porque vem de uma ideia muito religiosa, essa ideia de punição, de que algo errado tem que ter punição, tem que ter um castigo. E aí a gente acredita que quem nos livra dessa punição, desse castigo, é alguém muito especial, do tipo um santo, um padre, um pastor, um sábio ou algo assim. E é por isso, gente, que a maioria das pessoas estão presas. Existe um psicólogo muito famoso, né, que todo mundo já ouviu falar, o Jung, que ele falava o seguinte: a gente não precisa ser definido pelos erros do passado. O seu passado não precisa te definir. E as pessoas ficam definidas por isso. Elas, às vezes até, por exemplo, quando acontece uma coisa que não está na alçada da pessoa controlar aquilo, sei lá, por exemplo, coisas que acontecem, alguém morre, a pessoa perde alguma coisa importante, ela precisa compreender que aquilo aconteceu por algum motivo e que ela não precisa estar presa àquilo. Agora, se aconteceu, ela precisa seguir. Agora, se a pessoa acha que ela não pode seguir, ela não deve, vem também dessas culpas aí que a gente guarda e que estão totalmente erradas na nossa cabeça. Então, fica aí a dica, gente. Deixa eu ver aqui. A Luciana tá falando o seguinte: eu estou presa em relacionamento que já acabou. Então, Luciana, nesse caso, você teria que fazer o seguinte gesto, né? Faça depois, tá? Da sua casa. Essa consciência que você está trazendo, ou seja, é muito real. Eu percebo que já não me cabe mais, não me serve, mas serviu, né? Então, serviu um momento, por um momento na sua vida, às vezes meses, às vezes anos, não importa. O que você pode fazer é o seguinte: vou ensinar um pequeno ritual que vocês podem fazer com várias coisas que vocês percebem que não precisa mais existir na vida de vocês. Antes de dormir, ou em qualquer momento do dia, tá? Fecha os olhos pensando nessa pessoa na sua frente e agradeça, faça uma reverência. Agradeça pelos momentos que vocês viveram, inclusive os momentos ruins, né? Porque a gente aprende, né? Então aquela pessoa, ela te trouxe em vários momentos coisas boas, felicidades, ou companhia, ou te ajudou numa coisa ou outra. Se você fizer assim, de coração, essa reverência para essa pessoa, e aí você fala para ela assim: eu deixo você ir, eu te liberto e eu vou seguir. Você tá falando para ela, né, que você vai se libertar, mas com essa gratidão você vai fazer mais fácil isso. E aí,
tenta não enrolar com a pessoa, porque é o seguinte, quando você percebe, olha só que interessante, quando eu percebo que algo já não me cabe em termos de relacionamento e eu seguro, eu já tô no erro. Num pseudo erro, né? Ou seja, eu estou fazendo a pessoa perder tempo também. Quanto mais coragem você tiver de soltar, com muito carinho, com essa visão, você evolui e você permite que a pessoa também evolua. Porque por mais que seja complicado ali, talvez uma separação, vai chegar um momento onde vocês vão, cada um seguir para o seu caminho. Né? A pessoa para o caminho dela e você para o seu caminho. Então faça isso, que isso aí ajuda muito, 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 muito. A Rebeca tá falando assim, expectativa da nossa vontade espelhada no outro, principalmente em relacionamentos. É, exatamente isso que eu tava falando. Quando eu acho que eu quero, acho não, né? Quando eu quero que seja do meu jeito, eu tô errada. Eu vou ensinar uma coisa, gente, que eu aprendi com a minha própria vida. Eu tô no meu 2º casamento. E isso eu vou falar, às vezes choca um pouco, tá? Porque as pessoas não aprenderam a ver dessa forma. Mas é algo que contém algo interessante, né, de olhar. A gente precisa ter uma pessoa do nosso lado que, eu vou falar delicadamente isso, tá? Porque não, às vezes a pessoa ouve, ouve e interpreta outra coisa. A pessoa que tem que estar do nosso lado, ela precisa servir pra gente e vice-versa. Então, muitas vezes, a gente idealiza, né, pegando aí o exemplo da Rebeca, o que eu quero e não o que eu preciso. Quando eu entendo que a pessoa que está do meu lado, ela me serve, mas não para tudo o que eu quero, mas para algumas coisas pontuais, como, por exemplo, companhia. De repente, meu gato tá fazendo barulho aqui. Companhia. Às vezes a pessoa é a pessoa que me serve para algo, mas não é a pessoa que tem que me preencher e resolver os meus problemas. Entende? Quando eu tenho essa consciência, e aí eu faço um papel para a pessoa que está do meu lado, e a pessoa que está do meu lado faz um papel para mim, fica tudo perfeito. Então, quando eu falo isso às vezes para as pessoas, choca um pouco, porque as pessoas falam assim, você está usando a outra pessoa. Eu falei, eu não estou usando. É uma realidade, a gente se serve, né? Porque aquele modelo Disney de príncipe encantado, de que, no caso eu que sou mulher, tem um homem do meu lado, que ele deveria ser ou fazer certas coisas, gente, é uma irrealidade. Agora, quando eu tenho consciência de que a pessoa do meu lado, ela serve pra mim, eu faço um papel pra ela, e vice-versa, né? Quer dizer, a pessoa me serve, faz um papel para mim e eu sirvo para a pessoa e faço um papel. Essa troca, ela fica digna, entende? Então, fica bem organizada. Agora, quando eu não enxergo dessa forma, eu vou ter uma tendência, como a Rebeca falou, de ter uma expectativa muito acima do que a pessoa pode me dar e muitas vezes eu estou buscando consertar algo através da outra pessoa. O que está errado, a gente tem que consertar através de nós mesmos. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente fica mais racional. E aí, a gente vai muito mais longe, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só, peraí. Vou tomar um negócio aqui que eu tô com sede. Então, Grazi, você tá falando a Graziela, né? Você vai fazer esse ritual, né, de ver a pessoa na sua frente, agradecer por tudo que ela te proporcionou, inclusive as coisas ruins, ou seja, as experiências. Porque, gente, quando a gente passa por uma experiência ruim, se você observar, você fica mais forte. Quando que a pessoa não fica mais forte? Quando ela ainda está pegada, indignada à ideia do que aconteceu. Agora, quando eu entendo que o outro ainda não consegue, ainda não compreende, ainda não tem um nível, às vezes até espiritual, para fazer do jeito que eu acho que deveria fazer, você solta. É aquela velha história que eu sempre falo o seguinte: imagine a seguinte situação. Você para no farol, aqui em São Paulo é muito comum isso acontecer, em outras cidades eu não sei, mas em São Paulo bastante. Você para no farol e vem uma criança pequena, vai de até uns 10 anos, vender algo pra você ou te pedir algo. Isso é muito comum em São Paulo, certo? Então, imagine a seguinte ideia errada.
errada no sentido porque tem a ver com essa consciência errada. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz normalmente? A gente julga e condena os pais daquela criança. A gente julga e fala assim, pensa, né? Não deveria estar ali, deveria fazer diferente. E muitas vezes a gente enxerga o pai e a mãe ali sentado, olhando de longe. Então a gente interpreta que tá usando a criança, de certa forma até tá. Entende? Agora, qual é o ideal? A gente entender que o nível emocional e espiritual ainda daqueles pais não permite fazer diferente daquilo. Então, a gente pensa assim, ó, se fosse eu, se acontecesse de eu precisar de dinheiro, se acontecesse de eu ter uma situação assim, eu jamais faria isso, eu faria outra coisa, é a sua consciência. Só que você já parou para pensar que se você tivesse única e exclusivamente aquela pouca consciência que a pessoa tem de como fazer, né? Às vezes a pessoa tem uma excelente índole, mas ela não sabe como. E aí, quantas pessoas boazinhas existem por aí que não sabem como? Erram por não saber como. Aí é uma questão bem organizacional, bem mecânica, né? E a pessoa não faz a ideia do como. Entende? Então, naquela situação, a gente julga baseado na nossa perspectiva. Naquilo que eu entendo, naquilo que eu sou hoje, naquilo que eu conheço. Por quê? Se fosse eu naquela situação, faria totalmente diferente. Mas se vocês não tivessem a consciência que vocês têm hoje, com certeza vocês fariam igual ou pior. Simples assim. Então essa consciência faz toda a diferença quando a gente muda essa interpretação. Entenderam, gente? É bacana olhar dessa forma, né? Então, Grazi, só um outro ponto. No caso aí, né, do seu irmão. Irmão, família, é diferente de namorado. Tenha muita paciência com ele. Só não espere que ele faça diferente do que ele já faz. Se você interpretar assim, que é o que ele consegue, é isso, então se ele sempre xinga é porque é o máximo que ele consegue. Ou ele ainda está numa ideia na mente dele que ele precisa se defender, ou que o mundo é assim, ou que ele é vítima, não importa. Você vai olhar lá pro seu irmão e vai ver quem é ele. No momento, não significa que ele seja único e exclusivamente assim, mas ele está assim. Quando você olha para isso, você olha com carinho. E é nesse ponto que a gente chega onde a gente para de julgar, porque a gente interpreta que essa pessoa joga lixo no chão, é porque ela não foi educada para não jogar. Ou ela foi e não deu importância porque não foi passado da devida forma correta. Então a pessoa ela até ouviu, entrou por aqui e saiu por aqui. Então isso é muito comum. Então fica aí a dica. Deixa eu ver aqui. O Sivaldo tá falando o seguinte: conheci uma pessoa, uma amiga, e ela dizia: relacionamento é troca. Perfeito. E é troca mesmo, gente, né? É uma utopia a gente achar que aquela coisa da Disney funciona, né? De um príncipe encantado, de uma coisa linda. Não. Claro, né, que os casais, quando eles são muito novos, eles esperam isso porque a mídia mostra isso, né? Os filmes mostram as coisas encantadas. É tudo bonito, é tudo legal, é tudo divertido. Ninguém, como eu disse já antes, ninguém mostra os bastidores, né? O trânsito, o cansaço, a dor de cabeça, o filho gritando, a falta de dinheiro, né? Ninguém mostra isso. Então cria-se uma ideia falsa na cabeça de que a gente deveria esperar por isso e nós não devemos. Aí, expectativa, vamos ter decepção. Quando você tem uma ideia muito real do que é essa troca, o que acontece? Você não cria essa expectativa falsa. E aí você vai relevando, é aprendizado. Aprendizado aqui, aprendizado ali, uma hora eu ensino, uma hora eu aprendo, uma hora eu ensino, uma hora eu aprendo. E aí tudo bem. Então é bem legal de observar isso, gente. O Ricardo tá falando assim: seria mais ou menos assim. Esta pessoa me serve para conversarmos, namorar, passear, mas não trabalhamos juntos. Mas não para trabalhar juntos. Sim, pode ser isso também. Essa percepção ela é sua. Só que a gente tem que ter assim, a ideia de que uma pessoa que está ali do nosso lado, ela não precisa servir para tudo. Se ela servir, no bom sentido, tá, gente, para algo que para você é bastante importante e que é algo que sem aquela pessoa seria muito pior,
né? Por exemplo, às vezes a pessoa passou muitos anos sozinho, e encontra a pessoa perfeita. Sabe a pessoa perfeita? Que é a pessoa que faz companhia, que cuida, que tá ali pra você. Mas não é a pessoa que às vezes, profissionalmente, como o Ricardo falou, financeiramente, é a pessoa que tem um mesmo nível. Então, muitas vezes eu preciso compreender isso. Eu não tenho que desejar que a pessoa tenha esse nível, mas eu preciso compreender que para todo o resto funciona. Eu funciono com a pessoa funciona comigo. E aí, se eu não tiver essa expectativa de que a pessoa corra atrás, né? Ou eu também posso interpretar que a pessoa não consegue ainda porque ela não aprendeu. Então você imagina que esse degrau, esses degraus, né, do desenvolvimento da pessoa é um depois do outro. Então eu tenho que sacar em que degrau que a pessoa tá. Porque se eu percebo isso, que a pessoa tá num degrau curto ainda, eu posso tentar carinhosamente, ou com vários recursos, trazer. Oi, desculpa, gente. Então, aí eu posso tentar com vários recursos trazer a pessoa para algo maior. Então, eu posso ajudá-la, mas eu tenho que compreender que a ajuda tem que ser no nível da pessoa, daquilo que ela comporta, não do que eu acho que teria que ser. Senão, eu vou ter uma expectativa de que a pessoa dê um passo gigante. Eu sempre falo o seguinte, gente, quando a pessoa lê um livro, normalmente ela absorve, dependendo do conhecimento da pessoa, 5, 10%. Claro que quando você vai se estudando, você vai crescendo, você vai aprendendo um monte de coisa, você começa a absorver mais. Agora, pega uma pessoa crua, dá um livro pra ela, e aí a sua consciência vai ser assim, a pessoa tá aqui todo, ó, vou pegar um livro, olha, tá aqui todo o ensinamento que você precisa. Se você esperar que a pessoa leia, entenda, faça, coloque em prática e mude a vida, você está numa expectativa completamente errada. Você tem que compreender que dependendo do nível da pessoa, ela vai absorver 5% daquilo. E se você ficar grato por isso, perceber, olha, a pessoa já não faz aquele erro, ela está fazendo um pouquinho só. Aí você vai ajudar a pessoa sem ter essa expectativa e ao mesmo tempo você cresce muito, porque aí você deixa a pessoa crescer no ritmo dela. E aí fica bom para ambos. Entenderam, gente? É bem legal, né, de observar dessa forma. O Ricardo tá falando que do exemplo que eu dei lá do farol, né, da gente ver uma criança no farol e julgar, ele falou assim, neste exemplo da criança eu penso muito no karma. Sim, tem a questão karmática também, karma, lembrando que karma é só desequilíbrio, então quando existe uma situação desequilibrada na pessoa, na família, ela vai estar em situações que a gente enxerga como ruins, né? Muitas vezes são fatos como esses, que eu dei o exemplo, e outras vezes não, tá? Então, agora, como a gente resolve isso? A gente não resolve, a pessoa que resolve. Então a gente tem que ter essa consciência de que quem resolve é a pessoa, né? Agora, quando é um filho nosso, a gente pode sim mostrar o caminho se eu souber o caminho. Porque, gente, vocês já pararam para pensar que vocês aprenderam o caminho da vida com os pais de vocês? E é o caminho que vocês estão trilhando hoje. Então não adianta vocês seguirem nada, não tô falando em desmerecer, mas você tem que ter essa consciência, que a gente segue exemplos automaticamente. Agora, por exemplo, se a vida amorosa da minha mãe não deu certo e eu sigo o que ela faz, eu faço igual, me comporto igual, tô tendo o mesmo padrão, eu ainda tô no aprendizado errado. Então eu tenho que observar que aquilo não serve, não foi o ideal, entender que ela não aprendeu de outra forma, porque se ela tivesse aprendido de outra forma, ela estaria num outro patamar, certo? E aí o que acontece? Eu vou precisar compreender que eu preciso botar um outro ensinamento, fazer um upgrade desse comportamento. E aí eu vou ter muita probabilidade de ter um relacionamento bem mais bacana do que a minha mãe. Agora,
Quando eu não enxergo isso, você tá na repetição automática, né? Eu atendi um cara esses dias, tão interessante, ele sofreu bastante com as questões do pai e da mãe, que foram bastante rígidos com ele, pessoas bastante fechadas, né? Pessoas assim, com cabeça curta em relação a como fazer. Então ele foi muito castigado, ele foi muito humilhado, ele foi muito judiado. E ele chegou pra mim esses dias finalmente e falou assim: hoje, agora eu compreendo isso. Então agora eu entendo que eu não aprendi quase nada. Eu falei, perfeito, você não aprendeu como se comunicar, não aprendeu como lidar com as pessoas, não aprendeu um monte de coisa, a gente fez uma lista. E aquilo naquele momento ficou tão claro pra ele, e eu já tinha falado antes, explicado, mas demorou um pouquinho pra ele compreender. Aquilo ficou tão claro pra ele que ele saiu assim leve. E aí eu perguntei pra ele o seguinte, eu falei, imagina a seguinte situação, se você se tornar pai um dia, aí eu fiz a pergunta pra ele, joguei a pergunta pra ele, o que você acha que você vai, como que você acha que você vai cuidar dos seus filhos? E aí ele falou assim, totalmente diferente. E aí eu disse o seguinte pra ele, eu falei, cuidado só pra não ir pro oposto. Então, por exemplo, se eu tive uma mãe extremamente permissiva e eu interpretei na minha vida adulta, um exemplo, tá? Não foi o meu caso, que aquilo foi errado, eu tenho a tendência a segurar, ser rígida. Se eu tive pouco isso, eu tenho a tendência a ter muito, dar muito pros filhos, indo pro oposto. Isso é muito comum, a pessoa não teve brinquedos, ela não teve coisas ali na vida dela, então ela tem a tendência a resolver isso, porque tem um buraco dentro dela, um vazio, indo pro oposto. Então, observem aí na vida de vocês o que vocês não tiveram na infância de vocês, ou o que vocês interpretaram na infância de vocês como absurdamente errados e decidiram um dia, de forma inconsciente, não fazer aquilo. Então, o que acontece? Quando você decide isso, você vai pro oposto daquilo. E isso é perigoso. Então, eu vou dar um exemplo que é bem clássico e que é muito engraçado de observar. Quem foi filho único, normalmente, não todos os casos, mas a maioria das pessoas, elas falam assim, foi ruim não ter um irmão, uma irmã, foi ruim brincar sozinho, a pessoa via outros amigos que tinham irmãos e a pessoa se sentia solitária dentro de casa, por exemplo. Então, essas pessoas têm a tendência a quererem ter 3, 4, 5 filhos. Né? Ai, quando eu crescer, quando eu for adulto, eu vou ter, né, um monte de filhos. E ao contrário também, a pessoa que teve muitos irmãos, ela tem a tendência a pensar da seguinte forma, foi ruim, interpretar, né? Foi ruim porque eu tive que dividir, eu usei roupa usada, que era sempre dos irmãos, eu não tinha tempo, ninguém prestava atenção em mim. E aí o que essa pessoa faz? O oposto, ela tem um único filho normalmente, porque na cabeça dela ela tem que cuidar de outra forma, tá? Sem julgamentos, mas a gente precisa entender que esse oposto não é o ideal. Qual é o ideal? Caminho do meio. Não precisa ter 10 filhos, mas pode ter 2. Não precisa não ter um único filho. Pode ter, né? Pode ter o exemplo ao contrário disso. Então, gente, entenderam? Quando a gente começa a entender como que as coisas são, fica muito mais fácil, a gente desapega. Deixa eu ver aqui. A Fátima tá falando assim, Cris, manda um beijo pra Maria de Fátima. Que está em Turmalina assistindo. Beijo, Maria de Fátima. Turmalina é o que? Uma cidade? Deve ser, né, gente? Eu sei que eu deveria saber, mas tem cidades que eu nunca ouvi falar. Legal, Turmalina. Então, super bem-vinda, Maria. Então, gente, a gente precisa compreender isso, né? O que eu preciso soltar? Eu falei no começo do vídeo que tudo que a gente prende, a gente tá, na verdade, tentando não destruir uma ideia de que eu acho que eu preciso. Só que quando eu solto, na verdade, a gente vai muito mais rápido. Então, quando a gente força a situação, parem para pensar em tudo que vocês forçaram. O custo foi muito grande, desde custo financeiro, custo emocional, custo em todos os sentidos. Então, parem de segurar as situações, soltem. Então, quando, por exemplo, você força a barra,
Muitas vezes você evita, sem perceber, que algo muito melhor aconteça. Porque você está preso àquela ideia de que você não pode soltar. Então, no caso aí dos relacionamentos, a gente entende que às vezes a gente tá claro que a gente não precisa mais daquilo. Só que o que você faz? Você segura aquilo com unhas e dentes porque você acha que você não pode ficar sem. É o apego. Sendo que se você soltasse, olhasse com carinho, desapegasse daquilo, o que aconteceria? Você provavelmente encontraria, também sem ter nenhuma expectativa, alguém bem bacana lá na frente. Então, no Ellie tá perguntando se ela precisa soltar, né? Sim, eu acho até que você já soltou, né, Ellie? A questão é que você tem que fazer um movimento para adquirir, vamos chamar assim, o próximo passo. Então, fazer isso, né, é muito importante. Gente, hoje eu deixei a janela aberta aqui, porque deve estar um barulho, né, da rua. Porque tá muito calor aqui em São Paulo, deve estar, eu não tô suando ainda, mas tá muito calor, com ventinho ajuda muito. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Ah, o Ricardo tá respondendo a minha pergunta. Turmalina, norte de Minas, né, Turmalinas, norte de Minas, cidade de gente muito boa e humilde, que legal, que bacana. Eu nunca ouvi falar, tem muitas cidades, né, às vezes aparecem alguns clientes aqui, que vem do interior, porque a rádio pega no raio de, se eu não me engano, 400 quilômetros, e às vezes cidades que eu nunca ouvi falar. É interessante. E também pela internet, eu ponho, né, há muitos anos os meus vídeos na internet, as lives, também às vezes as pessoas fazem as consultas via chamada de vídeo, Skype, às vezes também vem umas cidades que eu nunca ouvi falar. Interessante. Então, sejam todos bem-vindos. Então, gente, quando a gente olha para aquilo que eu realmente preciso e desapego da ideia do que eu quero, eu vou poupar muito tempo, muita energia, muito tudo na minha vida. E fazer isso, eu garanto para vocês, eu passo por isso o tempo todo, tenho passado cada vez mais, é maravilhoso, é gostoso, dá uma sensação boa, sabe? Uma sensação de que tá tudo certo, não tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que é, tá tudo certo. Deixa eu ver assim, o Cláudio tá falando, Cris, se obsessão atrapalha as pessoas a lerem livros. Depende, pode atrapalhar sim. Agora, o mais legal, Cláudio, é parar de achar que tem uma obsessão. Isso é mais legal, é definir uma outra interpretação na sua vida. E se for realmente uma coisa que se acredita, tem que resolver. E aí, como que resolve? Aí você tem que ir num lugar que você resolva isso. Mas eu acredito que não é isso, tá? Então, enfim, fica aí a ideia. A Rebeca tá falando assim, você falou sobre reconhecer os erros, atitudes que foram erradas e como, com o que você está dizendo, conseguimos identificar perfeitamente e vem um arrependimento do gesto. Perfeito. Porque quando a gente interpreta com consciência de que eu fiz algo que eu não deveria, ou que hoje, com a consciência que eu tenho, eu sei que eu faria totalmente diferente. Quando eu entendo isso dessa forma, eu já tô livre. Agora, quando eu interpreto que aquilo do passado foi absurdamente não ideal e eu fico me culpando por isso, fico me castigando, fico me punindo, eu tô presa àquele passado, né? Então, qual é a forma de desapego? É olhar com carinho, sentir gratidão pela experiência, seja positiva, seja negativa, se envolveu outras pessoas que foram lesadas, a gente precisa talvez olhar para isso, talvez não, né? Olhar para isso e entender o que eu posso fazer em relação a isso hoje. Não necessariamente, às vezes não é possível para a mesma pessoa, mas às vezes eu posso fazer um gesto que vai começar a trazer uma nova energia para aquilo. Não estou falando, gente, que fazer isso faz a gente simplesmente
se justificar e pensar assim, ah, errar, então ok, porque é só fazer um gesto e acabou. Não é isso. Mas quando a consciência ela é verdadeira, a gente aprende de verdade. Quando a gente aprende de verdade, você não erra mais. Então é bem isso. Oi. Quando eu olho dessa forma, eu me liberto. Então é muito legal. E quando eu me liberto rápido dessa forma, Rebeca, por exemplo, através da consciência, você vai muito mais rápido. Porque, como eu expliquei antes, a gente tem a tendência a olhar as coisas de uma forma que, quando eu erro, alguém tem que resolver. Tem que me dar o aval para eu ser de novo, para eu ser uma boa menina, um bom menino. Essa ideia, essa consciência errada, né? Fui uma boa menina, eu fui não fui uma boa menina, não fui um bom menino, faz a gente acreditar que a gente tem que ficar preso. Então, como eu não fui um bom menino, uma boa menina, alguém tem que vir e, e resolver, me perdoar. Então, a partir do momento que eu acho que alguém tem que me perdoar, você fica num modo espera. E quando você fica no modo espera, você tá desperdiçando sua vida, né? Você não tá observando. Agora, quando a pessoa ela não entende nada disso, ela continua errando, se a gente observa uma vida de uma pessoa assim, você vai ver que ela tá andando em círculos. Mesmo erro, mesma circunstância, só muda os personagens, só muda o cenário. Mas a circunstância ali da pessoa passar por aquilo, ela passa de novo. Tem até uma frase que diz que se você não conserta algo, aquilo volta, né? Persiste pra você. Ela é bem real. E quando você entende, você liberta e passa para um próximo patamar. Então é muito legal observar dessa forma. Muito mesmo. Gente, a gente tem mais alguns minutinhos. Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver lá. Se ficou alguma pergunta para trás, aproveitem aí. Não, ninguém se manifestou, estou aqui ainda. Pra gente trazer uma ideia final, eu quero trazer a seguinte ideia. Na natureza, as coisas acontecem naturalmente, não precisa forçar nada, certo? Então a árvore lá, ela nasce da semente ou da mudinha naturalmente. Claro, tem que regar, tem que ter o sol, tem que ter os elementos ali necessários, mas não é forçado. Então é assim que deve é assim que deve ser a nossa vida, sem essa forçação. Quando eu forço alguém a gostar de mim, quando eu forço alguém a ficar comigo, quando eu forço uma coisa que eu acho que tem que ser, eu na verdade estou perdendo às vezes muitas coisas. Eu atendi outro dia uma moça que eu falei para ela o seguinte, eu falei, olha, talvez seja um momento da sua vida agora onde você tem que olhar para aquilo que você precisa, principalmente em relação aos filhos, ao marido, porque é um momento único na sua vida. Daqui a pouco eles vão crescer e você não vai ter mais essa oportunidade. Então, em outras palavras, eu disse para ela o seguinte, desapega da ideia, que era o caso da moça, de que você precisa que as coisas aconteçam dessa forma com que você acha. Porque ela insistia em trabalhar numa determinada situação onde ela tinha que viajar constantemente. E essas viagens constantemente, ela criava um conceito para ela do tipo, eu preciso, tenho que viajar a trabalho. Só que ela tinha a opção de encontrar, sim, um outro emprego, que ela não precisasse viajar tanto, até porque ela tem a filhinha pequenininha, né? Então, quando ela entendeu isso, ela soltou aquela ideia, ela desapegou da ideia de que tinha que ter esse emprego nessa circunstância, dessa forma. E aí é legal isso, porque quando nesse desapego você vai pro essencial, em vez de você ficar no que você acha que tem que ser. Entenderam, gente? Então fica essa ideia assim como final. Deixa eu ler. Ai, peraí, acho que eu apertei o negócio errado aqui. Pronto. O Ricardo tá falando assim, no Espiritismo a gente diz que está que o que está volta e o karma. Peraí, deixa eu ler de novo. No Espiritismo, a gente diz que está à volta e o karma. Quando está envolvido, o karma vira Dharma. Então. Ele está falando sobre karma e Dharma. Ele está falando que no Espiritismo, quando a pessoa ela desapega, ela entende, ela compreende, ela solta, vira Dharma. O Dharma, gente, é o benefício daquilo que sobrou, né?
é o resultado. O Dharma é pura gratidão. Quando a pessoa está no Dharma, ela não está apegada a nada, ela está vivendo plenamente no presente. Ela está ali o tempo todo olhando para tudo que existe em volta dela e ela está em paz com aquilo. Isso é Dharma. É quando eu não tenho essa expectativa de que as coisas mudem, de que as coisas sejam diferentes. Então, sim, o Espiritismo olha dessa forma. Apesar que acho que não é tanto do Espiritismo isso, mas do hinduísmo, budismo olha muito dessa forma também, né? Transformar o karma em dharma e da aceitação. Tem um livro, gente, que é maravilhoso, que chama A Arte da Felicidade, do Dalai Lama, que fala muito sobre isso. É um livro delicioso de ler, chama A Arte da Felicidade. Se vocês tiverem, né, a oportunidade de ler, super recomendo. O Ricardo está falando assim, o que volta e karma volta. Sim, entendi o que ele quis dizer. Quando a coisa está repetindo, é um karma. Quando para de repetir, vira dharma, porque você não precisa mais daquela lição. É mais ou menos isso. Sim, podemos ver dessa forma. Não é exatamente isso, mas é uma boa forma de olhar também. Relaxa, às vezes a gente escreve e ele pediu desculpa, não tem problema. Às vezes a gente tem mania de escrever sem olhar, né? Então, ou mandar, isso é bem comum, eu falei até sobre isso outro dia. Então, gente, eu quero que vocês tenham coragem, sabe, de desapegar. Tenham coragem de deixar as coisas acontecerem mais livremente, com mais tranquilidade. Porque se eu tento controlar tudo, eu não estou vivenciando o momento que eu estou na minha mente, querendo que aconteça daquela forma. E muitas vezes o momento ele é tão importante, muitas vezes não, é sempre tão importante os momentos, ou o momento, que então a mensagem para vocês é essa: vivam o presente e tentem o máximo possível, isso é treino, muito treino, tentem se desapegar, porque aí a vida flui muito mais, de uma forma muito mais tranquila, mais gostosa. Então, gente, olha, é isso. Ali já falou, em outras palavras, o que o Ricardo disse: quando repete é porque a lição não foi aprendida, exatamente. E se a gente vê em termos reencarnatórios, a pessoa ela repete muitas situações de vida. Por quê? Porque ela ainda não aprendeu. É bem isso mesmo. E isso faz todo sentido, tem todo um estudo por trás disso que mostra que é isso mesmo. Gente, então a gente terminou a live hoje. Então voltem para si mesmos, olhem para a vida de vocês e agradeçam pelos aprendizados. E soltem aquilo que não funciona, soltem aquilo que não dá mais, soltem aquilo que não precisa, desde as pequenas coisas às grandes coisas. Olhem com carinho para a vida de vocês. Eu super agradeço. Hoje, que dia é hoje, gente? Hoje é quinta. Esses dias eu fiquei meio ausente, a gente tá organizando umas coisas aqui em casa e então eu deixei eu pulei. Quando eu pulo é porque eu não tô conseguindo. E eu pus uma coisa na minha cabeça assim: não adianta fazer nada forçado. Então eu aprendi esse desapego. Eu me disponho, mas tem dias que não dá, ou eu tô muito cansada, ou eu tô fazendo coisas com filhos e aí eu falo, gente, não consigo, sem apego nenhum, né? A Marisa tá falando o seguinte, deixa eu só ler o que ela escreveu aqui antes. Cris, e quando você evolui e solta os apegos, né? E os outros tentam te manipular no sentido de você voltar a ser quem eles acham que você deveria ser. Então, isso é muito comum, né? Porque quando eu me solto, não significa que os outros estão me soltando. É isso que você quis dizer. Então, o que você tem que observar? Com muito carinho, que eles tentam fazer isso, ou seja, não fica com raiva, não entra não diria disputa, em brigas por causa disso, mas muitas vezes o que vai precisar acontecer é o seguinte: você percebeu que alguém do seu lado, toda vez que você tenta fazer um movimento, a pessoa tenta dar uma podada, o que você tem que começar a fazer? Não contar. Fazer um movimento de uma forma que não impacte diretamente na pessoa.
dá uma disfarçada, isso ajuda muito, porque muitas vezes realmente as pessoas que mais impactam são as pessoas que estão ao nosso lado, e são pessoas que, como eu disse, servem pra gente e vice-versa. Então a gente tem que entender qual o papel dessas pessoas na nossa vida, e na maioria das vezes são papéis importantes, mas quando eu percebo que alguém do meu lado me segura, tenta me podar, eu tenho que ter essa consciência. Então eu me solto da pessoa sem que a pessoa perceba que eu estou me soltando. Muito sutilmente, às vezes você fala uma coisa aqui, ali, e vai soltando aos poucos, né? Porque se, por exemplo, se eu, sei lá, faço um movimento de estudar todo dia, e aí vem alguém que justamente naquele momento tá me atrapalhando, vem conversar comigo, vem me atrapalhar, qual que é o ideal? Eu ter uma visão sábia sobre aquilo e pensar assim, olha, eu vou ter que achar um outro momento para estudar, ou uma outra forma. Ou dou atenção para a pessoa um pouquinho, vou estudar. Você vai ter que achar um jeito para desviar. Eu chamo isso de desviar. Se você desvia, aí você vai embora. Porque não dá para limpar o mundo pra gente passar. A gente que tem que desviar dos obstáculos. O Ricardo tá falando, Cris, adoro você, tive que ouvir sua live tomando banho para não te perder. Depois fica gravado, né, gente? Então, gente, eu super agradeço, eu vou indo. Eu perguntei que dia era hoje é quinta, né? Agora eu me lembrei. Hoje foi dia de rádio. Eu acredito que amanhã eu tô aqui, tá? Eu acredito que eu consigo fazer amanhã. Os meninos foram pra casa do pai, então esses dias agora em diante eu tô mais tranquila, tá bom? Então, uma super boa noite pra vocês. Compartilhem pros amigos de vocês. E depois deixem aí os temas que vocês gostariam de falar, e a gente vai continuar as nossas lives. Beijinhos para todo mundo e até amanhã.